Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao verso 5. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Queridos, talvez não passe uma semana que você tenha uma tarefa árdua, difícil diante de si, complicada demais, sem saber até mesmo como resolvê-la, até mesmo como fazer, até mesmo na sua casa, com os seus filhos, seus afazeres domésticos durante a semana, nós passamos por alguma dificuldade e você pensa: isso é pesado demais para mim, não vou aguentar esse fardo. Talvez não passe uma semana que você, diante das dificuldades da vida, no seu próprio trabalho até mesmo, você diga: isso é pesado demais para mim, eu não tenho competência para executar tal tarefa que me foi designada. Querido, quando se trata do nosso trabalho na igreja do Senhor, muitas vezes isso passa também por nossas mentes, aquela sensação, aquela ideia de que a gente não é capaz de executar ou capaz de fazer alguma coisa pelo reino do Senhor. Talvez você que é professor da escola dominical, da EBD, talvez você que é professor do culto infantil, no sábado à noite você fica todo nervoso, trêmulo, sem saber ao menos o que preparar para os seus alunos na escola dominical, para o culto infantil, para as crianças, pensando em não ter competência suficiente para executar tal tarefa que lhe foi designada. Talvez você também, músico, que toca no louvor, possa se lembrar do primeiro dia em que você tocou na igreja, ou aqui nesta igreja, ou em outro lugar, como você estava se sentindo nervoso, trêmulo, com medo de errar aí no andamento da música, da canção. Queridos, e às vezes nós nos sentimos assim incapazes de exercer tal tarefa no reino de Deus. Paulo, certa feita, pensando com relação ao ministério, disse ele: quem é suficiente para tal coisa? Queridos, a Bíblia, ela chama todo cristão a fazer parte da obra de Cristo. A Bíblia nos mostra isso, nos prova isso. A Bíblia deixa isso claro, que todos vocês são discípulos de Jesus,
sem nenhuma exceção, são chamados a serem parte da obra de Cristo, de alguma forma se envolverem com o reino de Deus, com a obra de Cristo aqui na terra. E talvez você tenha muita relutância em se envolver com as tarefas que lhe é designada, por você achar que não é capaz e que não está à altura de tal desafio. Deixar para você fazer. Por você achar que a única coisa que você sabe fazer não seja algo tão útil e importante. Talvez isso faça com que você relute em fazer a obra de Cristo. E hoje eu quero pensar com os irmãos na história de Jesus, ou seja, no Evangelho de Lucas, que se iniciou em Lucas. E que na continuidade da sua história, do seu relato, Lucas, ele escreve também Atos. E muitos historiadores dizem que é somente um livro. Lucas, Atos, nessa continuidade, queridos, nós vamos ver que nele, no Senhor Jesus, nós temos tudo o que precisamos para a nossa fraqueza e na força dele, cumprirmos a tarefa que lhes é designada você fazer. Queridos, eu quero ver com os irmãos hoje que Jesus, ele continua trabalhando, continua agindo, Jesus continua atuando por meio da sua igreja, e para isso ele prepara a sua igreja para a sua missão. Nós estamos aqui para executar a missão de Deus. A igreja não tem nenhuma missão. Nós estamos aqui para executar a missão de Deus. A missão de Deus. O que Jesus começou a fazer, e aqui estamos nós, para continuar aquilo que Ele começou, aquilo que Ele iniciou. Ele prepara-nos então para a sua obra, e dá para a sua igreja, queridos, tudo o que ela precisa para resistir nos tempos. Queridos, a igreja continua o que Jesus começou, porque Deus continua a agir. Versos 1 e 2. Vamos ler a palavra de Deus. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Irmãos, o livro de Atos é um dos livros históricos, ou dos livros históricos mais fascinantes e empolgantes. Certamente você já deve ter lido esse livro, o livro de Atos dos Apóstolos. É importante nós refletirmos, nós pensarmos um pouco com relação a esse livro, o começo e o final dessa história, no Evangelho de Lucas, que o médico Lucas, o historiador Lucas escreveu, e que ele continua em Atos. No Evangelho de Lucas, a gente vê o que Jesus começou a fazer antes da sua ascensão. E aqui no livro de Atos, da sua ascensão em diante. Essa história, ela começa em Jerusalém, a cidade santa. E é uma cidade relativamente pequena, uma província remota, num canto qualquer do Império Romano. Essa história termina em Roma, a cidade eterna, a capital do Império Romano. Essa história, ela começa com uma dúzia de mulheres e homens assustados, os apóstolos, e confusos. E ela termina com cristãos em toda parte. Se você ler o livro de Atos, você vai ver isso.
termina com cristãos de toda parte, termina com igrejas estabelecidas em toda parte. Um bando de pessoas medrosas, confusas, sem saber o que fazer, porque Jesus tinha ascendido aos céus, virando uma igreja internacional e uma igreja ousada, intrépida, com ousadia em pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. Ao longo do livro de Atos, a gente nota as variadas culturas da época, ou seja, trazendo uma mensagem eterna e transcultural para ser relevante em cada cultura. Lendo o livro de Atos, você vai perceber isso. Pensamos então no que acontece neste livro. Ou seja, a gente começa pequenininho. A gente começa pequenininho e confuso e termina gigante. Leia o livro de Atos, que os irmãos vão perceber isso. O que acontece de que Jesus continua agindo, mesmo após a sua ascensão aos céus. Ele não para de trabalhar. Jesus está agindo, mas como Jesus continua trabalhando, como Ele trabalha, se o seu corpo não está mais aqui? O seu corpo está aqui. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos aqueles que darão e que dá continuidade àquilo que Jesus começou a fazer, aquilo que Jesus começou a ensinar. Jesus continua trabalhando e o seu corpo que continua trabalhando somos nós, somos a sua igreja, é o grupo dos seus discípulos contido em Atos, que nós acabamos de ler. O seu Espírito então, querido, nos conduz, Ele nos anima, Ele nos leva adiante para darmos continuidade àquilo que Ele começou a fazer e a ensinar. Como nos mostra Lucas, capítulo 24, 49, e em seguida em Atos. O livro de Atos, queridos, é a história de Jesus Cristo agindo por meio da sua igreja. Ou seja, não se trata de uma separação. Lá em Lucas, por exemplo, Jesus trabalhou. E aqui em Atos, agora os apóstolos trabalham. Não é isso. Se você pensa que é isso, esqueça isso. Esqueça isso. Tudo que acontece no livro de Atos é a ação do Espírito Santo, é a ação do Espírito de Jesus Cristo, no poder do seu Espírito. O livro de Atos, ele vai nos mostrar o desenrolar da obra trinitária. Isto é, o plano do Pai, executado na história do seu Filho, ou melhor, executado na história por seu Filho, e sendo aplicado e testificado pelo Espírito Santo. É um plano eterno feito pela própria Trindade. E Ele é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele permite que nós, miseráveis, pecadores, pequenos, façamos parte dessa história. Ele permite. Ele podia fazer isso tudo sozinho. Tudo sozinho. Mas na sua graça, Ele não só quis nos salvar, mas fazer com que sejamos parte do próprio plano, executado pela Santíssima Trindade. De certa forma, queridos, a história do livro de Atos não acabou. A história do livro de Atos, ela continua. E hoje estamos aqui dando continuação que teve seu início lá atrás, com os apóstolos, porque eles acreditaram no Senhor. Eles levaram a sério o que Jesus lhes dissera.
A partir de então, eles começam a dar testemunho daquilo que eles viram, daquilo que eles ouviram de Jesus. A nossa igreja, Igreja Presbiteriana de Conselheiro, é a continuação desse caminho. Todas as outras denominações que levam o Evangelho com seriedade são continuação desse caminho, dessa história. Irmãos, há uma grande diferença entre você pensar como local onde nós falamos e testemunhamos acerca de Cristo, e você pensar na igreja como local que nós falamos e testemunhamos ao mesmo tempo que fazemos e continuamos aquilo que Ele designou para fazermos a sua obra. Nós simplesmente não estamos aqui como igreja apenas para contar a história do que eles fizeram, apenas para contar a história do que foi feito. Nós não estamos aqui somente para isso, mas nós estamos aqui para adicionar capítulos a essa história. Estamos aqui para acrescentar capítulos a essa história. Nós continuamos, nós somos a obra de Cristo aqui nesse mundo. 2000 anos após aquele acontecimento da ressurreição, a história continua, nós precisamos entender isso. Jesus, Ele continua atuando. É por meio do seu Espírito que a história acontece. Ele continua agindo. E o que Ele fez naquela cruz, o que o nosso Senhor fez naquela cruz continua válido e é central pelo que nós fazemos hoje. É central pelo que nós fazemos hoje. Todos que se arrependem e creem, fazem parte dessa obra de Deus. Nós somos cooperadores. Toda vez que celebramos, por exemplo, o sacramento da Santa Ceia, do batismo, o Espírito dele se une a nós. Todas as vezes que pregamos a palavra, Ele está disposto a nos ensinar. Ele está conosco, Ele fala conosco, querido. Toda vez que você trabalha na igreja, você está cooperando no corpo de Cristo. Deixa a seriedade disso tomar conta do seu coração. Queridos, seja ajudar na recepção, seja desmontando o equipamento de som, seja lavando o banheiro, seja limpando o chão da igreja, seja preparando a refeição aí para o almoço de domingo na igreja. Todos somos chamados a nos envolver de alguma forma. Todos somos parte, fazemos parte dessa obra. Por menor que pareça, a tarefa é a história de Cristo sendo escrita aqui na terra. Por menor que pareça, a tarefa que lhes designaram a fazer, você faz parte dessa história. A igreja, ela continua o que Jesus começou, porque Deus a prepara para a sua missão, para executar essa missão. Verso 3, parte B do verso. Vamos ler novamente. Verso 3, parte B. Aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A igreja, ela continua o que Jesus começou, porque Deus prepara a sua igreja para essa missão, para a missão de Deus. Jesus, ele deixou mandamentos para a igreja, e o texto que nós lemos fala sobre isso. Deixou ordem para a igreja, Ele deixou uma missão para todos nós.
Mandamentos, queridos. Jesus, ele não deu sugestões. Jesus, ele não deu sugestões. Jesus nos ordenou a fazermos. Os mandamentos de Cristo não são meras ideias. Ou seja, vocês estão muito à toa, vão se ocupar com alguma coisa. Não, são mandamentos. Note que Jesus fica 40 dias com seus discípulos, ensinando a respeito do reino de Deus. Mas tantas coisas o Senhor já tinha ensinado aos seus discípulos e todos aqueles que andavam com Ele. As parábolas do reino, o sermão do monte. Note que Jesus estava 40 dias preparando a igreja, ou seja, dando provas incontestáveis que Ele havia ressuscitado. E por que Jesus insiste nisso? Por que Jesus insiste nisso? Porque, queridos, a ressurreição é o fato histórico que vai fazer você e eu continuarmos a não olharmos para trás pelo retrovisor. A ressurreição, ela é um fato histórico que faz você e eu continuarmos a seguirmos em frente na obra que Ele designou a fazermos. Porque se você não tiver no seu coração a mesma esperança que os apóstolos tinham, então desmontar o som, pregar, ensinar a igreja, ajudar na cozinha, lavar o banheiro. Se você não tiver no seu coração a mesma esperança que os apóstolos tiveram, tudo isso que eu falei, qualquer coisa que você faça na igreja, vai lhe parecer inútil, vai lhe parecer pequeno. Essa é a nossa responsabilidade. Então, nenhum trabalho, nenhuma tarefa será pequeno. Nada será inútil. Ele deu aos seus discípulos a força necessária, preparando os seus discípulos para seguir em frente, mesmo debaixo de perseguição, de luta, de humilhação, mesmo debaixo de prisão. Eles estavam absolutamente convencidos da ressurreição. E é por isso que eles estavam dispostos a até mesmo aguentar martírio, prisão e todo tipo de males que certamente passaram naquela época. Eles viram Jesus, queridos, durante 40 dias e interagiram com o Senhor. Veja ainda que o texto nos diz que Jesus estava ensinando acerca do reino. Até esse momento, Ele já tinha ensinado muitas coisas do reino, muitas coisas. Nos lembramos, por exemplo, como eu já disse, das parábolas do reino, do sermão do monte, mas ainda tinha coisa a ensinar aos discípulos. A gente não tem todos esses detalhes do que Jesus ensinou aos seus discípulos ali sobre o reino. Bom se estivéssemos lá, né? Bom se estivéssemos lá. Mas a gente sabe, queridos, que Jesus preparou os seus discípulos, preparou a igreja para executar a sua missão, para executar a missão. Jesus nunca dá uma tarefa sem dar a força necessária para fazer. Jesus é a nossa força. Jesus que nos dá força. Hoje nós todos estamos plenamente equipados com Sua palavra. E parte da razão pela qual nós temos medo de testemunhar de Cristo no nosso trabalho, testemunhar de Cristo aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, é porque nós achamos que não temos o equipamento necessário.
Nós achamos que não temos equipamento necessário. Nós achamos que para falar destas coisas concernentes ao reino de Deus, nós precisamos passar 5 anos no seminário, estudando teologia. Nós precisamos fazer uma pós-graduação em teologia. Precisamos fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado. Queridos, não, queridos. Cada um de nós, na pequena medida que temos o suficiente para qualquer tarefa que Deus nos dá. Qualquer tarefa. E Deus nos chama para continuar crescendo, para continuar aprendendo, para saber acerca desse equipamento que Ele nos deu. E isso vai te dar confiança na obra. E Jesus falou para eles esperarem em Jerusalém. Ou seja, já já eu vou dizer para vocês para ir para todos os lados, mas agora não. Agora não. Fiquem em Jerusalém, que vocês estão para receber o equipamento necessário, o equipamento mais importante que vocês vão ter nessa obra. E o verso 8 vai nos dizer que eles receberam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E por fim, queridos, o equipamento necessário para a igreja continuar a obra que Jesus começou é a promessa do Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo. Versos 4 e 5. E ele, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. O derramamento do Espírito é uma promessa do Pai. O profeta Joel já havia profetizado sobre isso. Em Joel 2, versos 28, verso 29. E acontecerá depois que derramarei no meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. O derramamento do Espírito quebra a barreira do preconceito sexual, etário e social. Jesus disse que enviaria o Paráclito, o Consolador, o Ajudador, o Espírito Santo para estar conosco. Para estar conosco. E Jesus reafirma a promessa quando Deus derramaria água sobre todo sedento e torrentes sobre a terra seca. O derramamento do Espírito é resultado de uma espera obediente. Os discípulos esperaram. Os discípulos deveriam permanecer na cidade de Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Lucas 24, 49 nos informa sobre isso. Talvez, queridos, o último lugar que os discípulos gostariam de ficar fosse em Jerusalém. O palco da queda, o palco do fracasso na vida daqueles discípulos, daquelas pessoas. Mas o cenário do fracasso, ele deve ser o lugar da restauração. É mais fácil sair do que ficar. É mais fácil ser um ativista do que depender de Deus. É mais fácil confiar em nossa própria força do que no poder do Espírito. Mas a ordem de Jesus, a capacitação, ela vem do alto. Antes da ação na terra, a capacitação, ela vem do alto. E certamente o batismo com o Espírito Santo
deu-se no Pentecostes, quando o Espírito veio para estar para sempre com a igreja. Agora, todos nós cremos, nós somos batizados pelo Espírito no corpo de Cristo. Com o batismo do Espírito veio também o revestimento de poder. Devemos igualmente esperar uma vida de poder no Espírito Santo. O Evangelho, ele é o poder de Deus. O reino de Deus, ele consiste não de palavras. O reino de Deus, ele consiste de poder. Foi essa sede de poder do alto que levou os homens santos de Deus a clamar. Ou seja, como se Jesus dissesse: eu vou equipar vocês. Eu vou equipar vocês. Eu vou mandar vocês por esse mundo. Vocês vão correr perigo. Vocês vão apanhar. Tem dia que vocês não vão ser bem-sucedidos como vocês acham. Mas tudo que eu mandar vocês fazerem, eu mandarei o meu próprio Espírito convosco. Não mando vocês seu equipamento necessário. Nós precisamos, queridos, da obra do Espírito Santo em nossas vidas para continuarmos o que Jesus começou. O que o nosso Senhor começou. Nós não somos fortes para irmos com a nossa própria força. Nós não somos sábios para irmos com a nossa própria sabedoria, nem sequer somos corajosos para irmos com a nossa própria coragem. Nossa obra sempre é feita, realizada, executada na dependência do Espírito Santo. Dependência do Espírito Santo. Talvez você tenha medo, receio de se envolver no trabalho da igreja, porque acha que não tem o necessário para oferecer. Você vê os outros fazendo, você vê os músicos com essa capacidade e pensa: como eu toco mal, não tenho essa qualificação. Você vê algumas pessoas dando aula para as crianças e pensa que nunca terá capacidade para lidar com as crianças. Isso eu falo para mim. Sentar na frente de uma criança para ensinar é difícil, queridos. Muito difícil. Talvez vocês, professores de EBD, que estão cansados e que se sentem incapazes, pensam que nunca terá a desenvoltura, o conhecimento que tal irmão tem. E assim se sente incapaz de exercer tal função. Você acha que não saberia por onde começar e que sempre tem gente mais qualificada. Sempre tem gente mais qualificada. Mas eu quero dizer a você que a Bíblia chama a todos nós a usarmos um pouquinho do que temos. A Bíblia nos chama a usarmos do pouquinho do que temos para oferecer. Se fosse realmente no nosso pequeno poder, queridos, realmente não teríamos nada a oferecer. Nada a oferecer. Mas a nossa pequena capacidade, ela é
potencializada pelo poder do Espírito Santo e pode ser útil para a igreja, pode ser útil para o mundo, os dons e talentos que Deus nos deu. Queridos, o Espírito Santo, Ele trabalha com gente fraca. Ele trabalha com gente incapaz. Ele trabalha com gente iletrada, como muitos dos apóstolos eram. O Espírito Santo trabalha com gente difícil, complicada. Mas no livro de Atos, o próprio Lucas nunca escondeu isso. Ele mostra para nós como os apóstolos eram fracos, como os apóstolos tropeçavam. Ele não esconde nada nos seus livros, Lucas e Atos. Nada. Ele não esconde as fraquezas dos apóstolos. A Bíblia é totalmente verdadeira diante das nossas falhas, diante dos nossos erros. Acima, queridos, de nossos erros, acima de nossos tropeços, Jesus continua agindo através de você e através de mim, através da sua igreja. Ele capacita você e eu, pelo seu Espírito, a continuarmos, a fazermos qualquer coisa pelo reino. Não tenha medo de se envolver no reino. Não tenha medo de fazer parte dessa obra. A igreja precisa de você. A liderança precisa de você. A igreja ela precisa de pessoas pequenas, de pessoas temerosas, de pessoas que tenham medo, mas de pessoas que estejam dispostas a ensinar as crianças, pessoas que estejam dispostas a levar a igreja na oração, pessoas que estejam dispostas a esfregar o chão se for preciso, a lavar o banheiro, a recepcionar as pessoas. A igreja ela precisa de você. O melhor de tudo, e essa é a boa notícia, que Jesus ele usa gente pequena, como ele usou os apóstolos e a igreja primitiva. Jesus ele usa gente temerosa. Jesus ele usa gente que se acha incapaz, que tudo que faz é inútil, não é importante. Jesus usa você, Jesus usa a mim, porque Ele faz tudo, executa tudo que precisamos ser. A igreja, ela não pode ser parada, porque ela é o corpo de Jesus, e nós estamos aqui, continuando, trabalhando. Hoje, nós continuamos fazendo em nossa igreja o que eles fizeram antes. Nós continuamos seguindo os mesmos mandamentos, construindo sobre a mesma base, no poder do Espírito. Nós continuamos servindo ao mesmo Senhor. Nós continuamos servindo a Jesus Cristo com a mesma esperança. Queridos, a igreja continua o que Jesus começou, porque o Senhor, Ele continua agindo através de você e de mim. Porque Ele prepara você e prepara a mim para essa missão. E Ele nos dá o Espírito Santo para executarmos tal tarefa.